Lógica para filósofos segundo Tugendhat e Wolff. Fazem mais de 30 anos que Ernst Tugendhat e sua assistente Ursula Wolff publicaram o livro Logisch-Semantische Propedeutik, que foi excelentemente traduzido pelo professor Fernando Rodrigues e publicado com o título de Propedêutica Lógico-Semântica pela editora Vozes, em 1997. Apesar de todo esse tempo ter passado, o livro continua sendo, em meu juízo, a melhor, mais clara e profunda introdução à lógica para filósofos presente no mercado. O que faço a seguir é um resumo didático de 2 dos 14 capítulos para os alunos do curso de Filosofia da UFRN, e eles ajudam a entender do que o livro trata. A minha esperança é a de que lhe motivem a comprar, ler e estudar o original. Termos gerais. Frases gerais e complexas têm seu valor de verdade dependente do valor verdade das frases singulares componentes. Como o significado tem a ver com as condições de verdade, isso sugere que elas reenviam os seus significados aos significados das últimas. Quais são as condições de verdade da frase predicativa singular, ou seja, frase do tipo FA? Resposta: o termo geral convém ao objeto A, o objeto cai sob conceito no lugar do qual está F, e o objeto é um elemento da classe determinada por F. O objeto é tudo que é algo. Fala-se também aqui de entidades. É como se entende em filosofia. Objetos concretos são aqueles que são espaços temporais, e há também os objetos abstratos que não são espaços temporais, como números, proposições, enunciados, pensamentos, classes, conceitos. Platão foi o primeiro a estudar o problema da aplicação dos termos gerais. O que é o belo? Busca de significado ou definição. A beleza em si, ou a ideia, existiria e justificaria a aplicação dos termos gerais por suas relações de participação, metexis ou cópia. Um objeto como a cadeira, ele seria reconhecido por nós por participar ou por ser uma cópia da ideia geral, universal, de cadeira que está lá no mundo inteligível e não no mundo visível. Aristóteles, ao invés, ele utiliza o termo forma ou espécie, eidos, e fala apenas do universal, to katalou. Ele rejeita que as formas sejam desprendidas dos seres visíveis, dos seres sensíveis. Mesmo assim, elas são suprassensíveis. Ou seja, a forma da cadeira está no mundo visível sem ser visível, compartilhada entre as cadeiras de alguma forma, segundo essa interpretação, que é uma interpretação tão possível, mas não sofisticada de Aristóteles. Na Idade Média, distinguiu-se entre universalia ante res, que são os universálios platônicos antes da coisa, e os universalia in rebus, que são os universais na coisa, aristotélicos. O problema aqui é o despedaçamento, que parece ser ainda mais válido com relação ao universalia in rebus, aristotélico. Ora, claro, o universalia ante re, ele precisa, Platão já notou isso, participar das coisas que caem sobre ele. As coisas são como passas dentro do bolo. O bolo é o universalia ante res, mas ele tem que estar fora das passas. Já o universalia in rebus, aqui a metáfora do bolo é ainda mais precisa. Eles estão nas coisas, mas não são as coisas. É como o bolo de passas, as coisas são as passas e o universalia está lá. É como o bolo, a massa. Bom, a posição platônico-aristotélica foi chamada de realismo sobre os universais.
Contra ela surgiu na Idade Média o nominalismo e o conceptualismo. No nominalismo só há a expressão geral concreta, mas então como explicar a função do termo geral, se só há a expressão geral concreta, um flatus vocis, um sopro de voz? No conceptualismo, os universais não existem de fato na realidade, mas apenas na mente, gerados no pensamento por meio de abstrações. É uma forma específica de conceptualismo, provavelmente, plausivelmente. O conceptualismo é a posição que se impõe na modernidade. Locke fala de ideias, mas em um sentido psicológico, não platônico, as ideias estão nas cabeças das pessoas. Kant fala de representações universais, que também estão nas cabeças das pessoas, Vorstellungen. No conceptualismo, os universais não existem de fato na realidade, mas apenas na mente, gerados no pensamento por meio de abstrações. O conceptualismo é a posição que se impõe na modernidade. Isso eu já falei. Está repetido. Continuando. Contribuiu para isso a lógica de Port Royal. Eles distinguem entre compréhension, conteúdo, e étendue, âmbito, de um conceito. O conteúdo contém todos os atributos de um conceito. Exemplo: bezerro contém o atributo animal, mamífero, ruminante. São constituintes do conceito. Frege chamava esses atributos de conceitos subordinados. O conceito superior, Oberbegriff, só se aplica aos objetos que caem sob ele, não aos conceitos subordinados que pertencem a ele. Conceito B é subordinado a A se tudo que cai sob B cai sob A, sendo a recíproca inválida. Hoje, o âmbito ou extensão de um conceito é usado para o conjunto de objetos que cai sob ele. Hamilton substituiu comprehension por intention. Mas não se fala mais da extensão do conceito, mas do termo geral, sendo conceito geralmente identificado com a intenção. Importante é notar que dois conceitos podem ter a mesma extensão e intenções ou significados diferentes. Por exemplo, ruminante e ungulado. Todos os ruminantes são ungulados e vice-versa, mas os conceitos ou significados são diferentes. Problema: não há problemas com a conceptualização dos universais do conceptualismo? Sim. Locke se pergunta como representar um triângulo que não seja obtusângulo, nem retângulo, nem ocutângulo ao mesmo tempo. Berkeley, que objeta que isso não é possível, ele diz que a mente só pode representar coisas determinadas e nada de abstrato. Numa interpretação mais cuidadosa, Locke não queria dizer exatamente isso que é simplificadamente visto por Berkeley, mas nós podemos aceitar essa interpretação simplificadora por razões didáticas. Berkeley sugeriu que simplesmente não podemos imaginar algo universal. O que imaginamos são imagens, por exemplo, de um certo triângulo e colocamos no lugar de todos os outros. Por exemplo, em uma prova geométrica, o chamado imagismo de empiristas como Berkeley. Diante disso, Russell sugeriu retornarmos a uma certa forma de platonismo. Há certos objetos universais que só se constituem no pensamento. Mas essa é uma hipótese que não encontra justificação adequada. Para Tugendhat, a única solução seria a vagamente proposta por Kant. E aqui eu concordo com Tugendhat. Kant foi além de Russell ou dos empiristas nesse ponto. Ele sugeriu que os conceitos são esquemas, ou seja, regras de síntese. O conceito cão é uma regra pela qual minha imaginação forma a imagem de um animal de 4 patas. Kant escapa à objeção de Locke pelo fato de o conceito estar no lugar de uma regra e não de uma imagem.
Algo importante isso. E quanto à frase predicativa singular, FA, a solução tradicional é de que ela exprime o composto de um objeto individual mais universal. Mas isso nos remete a problemas insolúveis. Frege teve uma ideia diferente. Para ele, a palavra conceitual, o termo geral, são expressões funcionais. Exemplo, y igual x ao quadrado. Dependendo do y que escolhemos, o valor de x varia. X pode ser 2, 3 ou 4 ou qualquer número. Ou seja, ele é a expressão de um espaço vazio, ele é incompleto. Assim, se o valor for 3, o resultado y igual a 9. Agora, considere a frase Berna é a capital da Suíça. Nesse caso, o predicado, o termo geral, é a capital da Suíça, é um predicado que é completado por Berna, de modo que é como uma função, é completado por Berna de modo a dar um valor. Mas que é esse valor? É o valor verdade, no caso, o verdadeiro. Sugestão de Frege, um matemático. Qual dessas formulações seria melhor? Resposta. Para Frege, a expressão funcional é a expressão conceitual e o conceito é uma função. Mas ele vê o conceito também como um algo incompleto. Ele é um platonista sobre conceitos. O objeto cai sob conceito. O conceito é a referência do predicado. Mas então há problemas. Primeiro, que sentido faz, nota Tugendhat, falar de um algo que não é um objeto? Depois, se o conceito é algo abstrato, parece que sua relação com o objeto é de composição, ou então de participação, como Russell e Platão, mas ambas são problemáticas. Por isso, muitos se voltam para o nominalismo. Mas o nominalismo só se sustenta se não se satisfaz apenas com sinais verbais. Wittgenstein fez isso. O significado de uma expressão e de um termo geral é o seu modo de uso. Considere, como aprendemos o significado de vermelho? Resposta. Não apontando para conceitos, mas mostrando o modo de uso da palavra por meio de exemplos positivos e negativos. Se o outro sabe usar a palavra da mesma maneira como ele compreendeu, então ele compreendeu a explicação. Nos novos exemplos que são dados, ele usa corretamente, ele compreendeu a explicação. Para isso, não será preciso adicionar que ele representa algo universal? Pergunta-se Tugendhat. Uma vez aceito isso, podemos reformular nominalisticamente a teoria funcional do significado da frase predicativa proposta por Frege. Uma frase FA é verdadeira se o termo geral F convém ao objeto A. E através de exemplos esclarecemos quando F convém ou não ao objeto A. Essa é uma explicação pragmática, mas parece que falta alguma coisa teórica para complementá-la. Parece uma saída pela porta dos fundos. Nós podemos agora definir o conceito como aquilo que é comum a todos os termos gerais usados do mesmo modo. Se vermelho e rouge são usados do mesmo modo, eles estão no lugar do mesmo conceito. E objetos abstratos são aqueles que só identificamos recorrendo a expressões linguísticas. Podemos também redefinir o que é cair sobre um conceito. A cai sobre o conceito F, definição, o termo geral F convém ao objeto A. Outro ponto é que cada termo geral determina um conjunto, uma classe, uma coleção de objetos. O conjunto C é idêntico ao conjunto C' quando ambos possuem os mesmos elementos, princípio da extensionalidade. Assim, dois conceitos com usos diversos, como ruminante e unculado, podem ter a mesma extensão. Assim, o que realmente define o conceito não é a extensão, mas a intenção. Porque são conceitos diferentes, ruminante e ungulados, têm significados diferentes. Podemos também redefinir o que é cair sobre um conceito. Assim, o que define o conceito é a intenção. E quanto a Frege? Para ele, o termo geral é vermelho se refere a algo abstrato, incompleto, o conceito. Mas quando nominalizamos como o vermelho, esse nome se refere a um objeto abstrato e não mais a um conceito.
Essa duplicação o leva a dificuldades desnecessárias. Você multiplica os objetos abstratos.